Eu vou falar, e sim, e também rapidamente, sobre outra matéria que é a degradação da democracia em Portugal, que também resulta da forma como o governo português, o governo do Partido Socialista, o governo liderado por António Costa, tem vindo a desvalorizar os trabalhadores em geral, e é ver o que se passa com o Código de Trabalho, que mantém as normas gravosas que colocam os sindicatos e os trabalhadores como reféns dos patrões durante a contratação coletiva. Falar da desvalorização que é feita aos trabalhadores da administração pública, tratados como malandros, desde logo pela ministra Alexandra Leitão, quando vem deixar a ideia implícita no seu discurso, junto à opinião pública portuguesa, de que os trabalhadores da função pública são os malandros, sobre quem tem que se pôr mão porque fartam-se de faltar sem poder e, portanto, até tem é que se premiar os que não faltam, como se efetivamente isso fosse verdade e o absentismo na administração pública resultasse de fraude ou de malandragem, ideia que se procura passar sempre no sentido de denegrir a imagem dos trabalhadores. Também a forma como o governo desvaloriza as organizações sindicais, mas não são todas, são aquelas que não desistem de lutar, são aquelas que, por exemplo, se reveiam e estão presentes na frente comum, são aquelas que estão presentes e lutam no âmbito da CGTP, são essas que incomodam o governo, são essas que ele desvaloriza e, por outro lado, e por último, também a desvalorização que faz da negociação coletiva, com princípio, com formas, atitudes, posturas, procedimentos que ferem e violam gravemente princípios fundamentais democráticos da negociação coletiva. A atitude do governo e os seus procedimentos antidemocráticos estão bem patentes, por exemplo, na forma como tratou o processo da chamada atualização salarial este ano. Marca uma primeira reunião, dá-se ao luxo de marcar a negociação suplementar, que só lhe compete marcar depois de requerida, mas ele porque foi para despachar logo o assunto. Depois marca uma segunda reunião para depois do Orçamento de Estado já estar aprovado, para dizer, na prática, quase o mesmo que tinha dito antes. Connosco não tem sido diferente, mas têm adotado uma outra atitude, que é a do desaparecimento. Ninguém vê o Ministro da Educação, ninguém ouve o Ministro da Educação. A estratégia dele é, como diz o povo, fazer-se de morto, porque assim pode ser que se esqueçam que ele existe e ameaçar os que protestam. Ontem, em Mirandela, quando o seu Ministro saiu de Bragança para ir à secundária de Mirandela inaugurar uma escola que afinal tinha levado apenas umas obras para não cair, os professores que estavam a organizar-se para entregarem postais assinados de protesto ao Ministro foram ameaçados pelo diretor da escola que, se o fizessem, iriam ter problemas. O mesmo já acontecera, por exemplo, aqui em Lisboa, quando na Amadora os professores de uma escola visitada pelo Ministro foram ameaçados de que, se vestissem de negro nesse dia, teriam processos disciplinares. Esta é a democracia que começamos a ter quando governantes como este, por exemplo, visitam escolas. Mas nós percebemos qual é a estratégia. É silenciar, calar, não falar, não aparecer, para ver se as pessoas se esquecem. Para ver se os trabalhadores, neste caso os professores, mas outros trabalhadores onde seja essa a estratégia, ficam indignados, ficam zangados, ficam revoltados, mas começam a ter uma reação que é: não vale a pena fazer nada, porque na verdade eles não resolvem. E as pessoas começam a desanimar, começam a descrer, começam a deixar de acreditar que é possível, seja o que for, e muitas vezes, e eles sabem isso, começam, em vez de até ajudar por alguma gente que navega pelas redes sociais, deixam de apontar o dedo aos responsáveis, que são os governos, para dizer que a culpa é dos sindicatos que não resolvem os problemas. E a questão aqui é nestes momentos difíceis que o nosso papel e o nosso trabalho ainda é mais importante. É nos momentos em que é difícil as pessoas virem em grandes movimentações para a rua, em que é difícil as pessoas, às vezes porque já não creem, em se mobilizarem, que nós temos que estar presentes, às vezes com sacrifício nosso, de hoje, ontem estar em Bragança, hoje estar aqui, amanhã estar noutro sítio, mas temos de estar, porque a nós, enquanto dirigentes, compete não deixar que a luta acabe, não deixar de dar visibilidade à contestação, manter vivo o protesto, manter viva a luta, manter-nos na rua a dar visibilidade a este protesto. Termino dizendo, colegas, que
Mas se é assim no Ministério da Educação, é assim também com o Governo todo. E ontem em Bragança, o Primeiro-Ministro, ao fugir pela porta dos fundos, ao não querer enfrentar aqueles que ali aguardavam, ele bem mostrou a coragem que tem e a falta de frontalidade que também tem, porque o seu assessor tinha-se comprometido, pelo menos em dizer-nos alguma coisa, se iríamos ou não ser recebidos pelo Primeiro-Ministro ou por alguém, mas depois pirou-se com o Primeiro-Ministro, não apareceu mais, não disse mais nada e, portanto, nós contestámos. Mas depois, uma agência noticiosa, e vamos lá nós saber se foi por acaso, lembrou-se de pôr nas parangonas que nós, o responsável da Federação Nacional dos Professores, a FENPROF, tentara invadir o Conselho de Ministros. Sinceramente, alguém pode invadir uma coisa que já não existe porque os ministros já se tinham todos embora? Alguém pode invadir, seja o que for, quando esse já não acontece? Aquilo que aconteceu simplesmente foi que durante o momento, o período em que decorria a conferência de imprensa lá dentro, nós decidimos gritar cá fora para que se ouvisse nos jornalistas que os professores exigem respeito. Fizemos e vamos fazê-lo novamente a Castelo Branco no dia 21 de março, onde vai haver um novo Conselho de Ministros descentralizado e lá estaremos com muito mais do que estiveram outros. E já que se fala em invasão, dizer que quem invade todos os dias os direitos dos trabalhadores, retirando-os, eliminando-os ou diminuindo-os, é o Governo. Quem invade todos os dias os serviços públicos, degradando-os, é o Governo. Quem invade todos os dias a negociação com uma arrogância e uma prepotência inaceitáveis, é o Governo. A nós, trabalhadores, só compete uma coisa, é combater este invasor. É combater este invasor que se chama Governo, combatê-lo com a luta firme e determinada dos trabalhadores. 20 de março é um dia importante e outros dias de luta vão continuar. A luta continua contra este Governo que por enquanto ainda não dizemos que vá para a rua, mas às vezes já nos apetece. Obrigado.